Olá, eu sou Luiz Eduardo. Eu sou Lucas Rodrigues. E eu sou Marcos Rangel. Somos estudantes do curso de jornalismo da FURB, e este é um videocast produzido para a disciplina de Transmídia e Jornalismo. No episódio de hoje, vamos discutir uma pergunta que atravessa tanto a ficção quanto a realidade. Quem lucra com as guerras? Para isso, vamos analisar o filme Superman, dirigido por James Gunn, e relacioná-lo com duas reportagens que abordam os interesses econômicos por trás do conflito entre Israel e Palestina. As reportagens utilizadas são Economia de Guerra, como empresas dos Estados Unidos lucram bilhões com os conflitos na faixa de Gaza, publicada no jornal O Globo, e Quem lucra com o genocídio dos palestinos, publicada pela revista Ópera. Esse videocast conta com o apoio do curso de jornalismo da FURB, realizado na disciplina de Narrativa, Transmídia e Storytelling para Jornalismo, ministrado pelo professor Rafael Bona, semestre 2026/1. Antes de entrarmos nas reportagens, é importante entender qual é o papel da guerra dentro da narrativa de Superman, dirigido por James Gunn. No filme, descobrimos que Lex Luthor estabeleceu uma parceria com o governo da Borávia para viabilizar uma invasão ao país vizinho, Jarampur, em troca do fornecimento de armazenamentos avançados e tecnologia militar a preços extremamente baixos. Luthor receberia metade do território conquistado após a guerra, tornando-se uma espécie de governante daquela região. O interessante é que a guerra não surge apenas como um conflito político entre dois países. Ela é apresentada como um negócio. Existe um ganho econômico direto para quem ajuda a alimentá-la. A invasão deixa de ser apenas uma questão militar e passa a representar uma oportunidade de expansão de poder, influência e riqueza. Mas o filme acrescenta uma camada ainda mais interessante. Posteriormente, Lex Luthor revela que a guerra era apenas uma parte de um plano maior. O verdadeiro objetivo nunca foi somente conquistar território. O conflito servia também para criar um cenário que justificasse a eliminação do Superman, alguém que ele considerava um obstáculo para seus interesses. Isso mostra que, na narrativa do filme, a guerra funciona como um instrumento para atingir objetivos particulares. A destruição causada pelo conflito não é vista por Luthor como um problema, mas como uma ferramenta para alcançar poder político e econômico. Embora Superman não seja uma obra de ficção, a ideia de pessoas ou grupos econômicos se beneficiam de conflitos armados não é algo exclusivo dos quadrinhos. Foi justamente essa relação que encontramos nas duas reportagens escolhidas para esta análise. Ambas discutem como as guerras podem movimentar grandes quantidades de dinheiro e gerar benefícios para setores específicos da economia, ainda que os custos humanos sejam extremamente elevados. A reportagem Economia de Guerra, como empresas dos Estados Unidos lucram bilhões com o conflito na faixa de Gaza, do O Globo, aborda aquilo que costuma ser chamado de economia de guerra. Segundo o texto, a guerra na faixa de Gaza gerou um aumento significativo nas demandas por equipamentos militares. Isso inclui munições, sistemas de defesa aérea, veículos blindados, armamentos de alta precisão e diversos outros produtos ligados à indústria bélica. O resultado é que empresas do setor de defesa passaram a receber contratos bilionários e registraram crescimento em suas receitas. A reportagem não afirma que essas empresas causaram a guerra. O ponto central é outro. Quando guerras acontecem, determinados setores econômicos tendem a ser beneficiados financeiramente por elas. A segunda reportagem amplia significativamente essa discussão. Ela se baseia em um relatório apresentado à ONU pela relatora especial Francesca Albanese e argumenta que os benefícios econômicos associados ao conflito não estariam restritos apenas aos fabricantes de armas. O relatório sugere que existe uma estrutura muito mais ampla envolvendo empresas de tecnologia, infraestrutura, construção civil, sistemas de vigilância, bancos e fundos de investimento. Ou seja, a guerra não movimentaria apenas tanques e mísseis. Ela também movimentaria contratos, investimentos, sistemas digitais, serviços financeiros e projetos de ocupação territorial. Um dos conceitos mais importantes apresentados pela reportagem é o de lucrar com a ocupação. Segundo essa lógica, determinadas empresas poderiam obter ganhos econômicos a partir de administração de territórios ocupados, de construção de infraestrutura, do fornecimento de serviços tecnológicos e da expansão de atividades econômicas em áreas afetadas pelo conflito. Esse argumento amplia a discussão para além da indústria militar.
A questão deixa de ser apenas quem fabrica as armas e passa a ser quem se beneficia economicamente da manutenção de determinadas estruturas de poder, criadas ou fortalecidas pela guerra. De acordo com uma estimativa conservadora da ONU, Israel gera 41 bilhões de dólares anualmente com a exploração direta da Cisjordânia. A maioria das empresas do banco de dados tinha sede em Israel, mas muitas eram multinacionais. Entre as mais conhecidas estavam a Airbnb, a Book.com, a Expedia, a TripAdvisor, a General Mills e a Motorola. E é exatamente neste ponto que encontramos a principal conexão entre as reportagens e o filme. Quando pensamos inicialmente em Lex Luthor, é fácil enxergá-lo apenas como alguém que vende armas para um exército. Mas isso é apenas uma parte da história. O verdadeiro lucro de Luthor não está na venda de armamentos. O grande prêmio é o território que ele espera controlar após a invasão do Jarampur. Isso se aproxima muito mais da ideia apresentada na segunda reportagem do que da primeira. Luthor não quer apenas ganhar dinheiro durante a guerra, ele quer lucrar com aquilo que vem depois dela. Ele investe no conflito porque espera receber terras, influência política, controle econômico e poder sobre uma nova região. Nesse sentido, a guerra funciona como investimento. Uma reflexão interessante é que tanto o filme quanto as reportagens nos levam a olhar para a guerra de uma perspectiva diferente da que normalmente vemos nos noticiários. Geralmente, a atenção está voltada para os combates, para os líderes políticos ou para as disputas territoriais. Mas raramente nos perguntamos quem ganha economicamente com tudo isso. Esta é justamente a questão que o personagem do Lex Luthor simboliza. Ele representa a figura do empresário que observa um conflito não como uma tragédia humana, mas como uma oportunidade de negócio. E essa representação se torna relevante porque nos ajuda a refletir sobre discussões reais envolvendo a indústria militar, grandes corporações e interesses econômicos associados a conflitos internacionais. O filme simplifica essa dinâmica ao concentrar tudo em um único vilão. Na realidade, os processos são muito mais complexos, envolvem governos, empresas, interesses geopolíticos, questões históricas e fatores econômicos diversos. Ainda assim, a pergunta proposta pela narrativa continua válida. Quando uma guerra acontece, quem está pagando o preço e quem está obtendo o benefício? Superman utiliza uma história de super-heróis para discutir temas profundamente reais. Através de Lex Luthor, o filme representa a ideia de que conflitos podem ser estimulados ou aproveitados por pessoas interessadas em expandir poder, riqueza e influência. E ao relacionarmos essa narrativa com reportagens analisadas, percebemos como o audiovisual pode servir como ferramenta educativa, ajudando o público a refletir sobre questões políticas, econômicas e sociais presentes no mundo contemporâneo. Para finalizar, indicamos alguns filmes e livros que seguem a mesma linha da crítica. Nossa primeira indicação é Oppenheimer. O filme mostra a criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial e ajuda a refletir sobre como ciência, poder político e interesses militares podem se conectar em períodos de guerra. Seguindo na linha dos super-heróis, temos Capitão América Guerra Civil, que debate responsabilidade, poder e os impactos das ações de super-heróis sobre a sociedade. Assim como Superman, ele utiliza personagens fictícios para discutir questões políticas e éticas do mundo real. No campo da literatura, indicamos A Revolução dos Bichos. Apesar de ser uma fábula, o livro mostra como o poder pode ser utilizado para beneficiar determinados grupos, algo que também aparece nas discussões que fizemos hoje. Obrigado por acompanhar nosso videocast.